O Ministério Público cumpre mandados de buscas e de prisão numa operação contra fraudes em licitações nas prefeituras. A Justiça bloqueou 25 milhões de reais em bens dos investigados. Começou a valer mais um aumento no preço dos combustíveis. Do começo do ano até agora, a gasolina já subiu 46%. Em Catalão, a médica suspeita de vender laudos falsos presta depoimento. Ela teria fornecido o documento para pessoas sem comorbidades conseguirem se vacinar contra a Covid-19. Essas e outras notícias da sua região, a partir de agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição, que já está no ar. Olá, boa noite para você. Agora são 7h12. Uma organização criminosa suspeita de fraudes em 5 prefeituras goianas foi alvo de uma operação do Ministério Público. Os promotores descobriram que as empresas investigadas usavam laranjas, documentos falsificados e endereços de fachada. Os contratos somam 100 milhões de reais e agora o Ministério Público quer saber o valor desviado. Os promotores investigavam as fraudes desde 2018, em obras de praças públicas, ginásios de esportes, asfalto. O esquema não parava só com as fraudes e licitações. A gente aprofundou mais e verificou que boa parte das obras ou eram terceirizadas de forma indevida, sem permissão nos contratos, ou eram superfaturadas de forma grotesca, um superfaturamento muito exagerado, ou eram realizadas até pela própria prefeitura que fazia a licitação. As investigações começaram em Uruaçu, a 280 quilômetros de Goiânia, porque uma empresa muito pequena, sem capacidade para entregar um serviço, acabou recebendo uma quantia em dinheiro muito alta. Os promotores, então, descobriram que estavam diante de um grande esquema de corrupção. São quase 20 empresas investigadas, mas ficou bem demonstrado que algumas empresas tinham realmente funcionários laranja. Essas pessoas foram ouvidas e confirmaram que elas não sabiam que eram sócias das empresas, eram utilizados documentos falsos, como comprovante de endereço, assinaturas eram falsificadas, selo de reconhecimento de firmas também eram falsificados, vários endereços dessas empresas eram coincidentes, funcionavam no mesmo local. Nós verificamos algumas empresas em loco, as empresas eram apenas de fachada. Apesar das mesmas empresas prestarem serviço em várias prefeituras do estado, as investigações se concentraram em contratos em 5 municípios: Senador Canedo, Nerópolis, Santo Antônio de Goiás, Alto Paraíso e Uruaçu. A operação dessa terça-feira cumpriu 7 mandados de prisão e 34 de busca e apreensão. As prisões foram todas aqui em Goiânia e em Aparecida. E entre os presos estão servidores públicos que trabalham em prefeituras. Nessa galeria, no setor Bueno, os promotores ficaram mais de 5 horas recolhendo documentos. Os investigadores sabem que pelo menos 6 empresas instaladas no prédio movimentaram dinheiro que pode ter vindo do esquema. Aquelas empresas da galeria, elas não são... A gente fez ali a verificação em loco, em busca e apreensão, foi seguir o caminho do dinheiro. Não quer dizer que elas têm envolvimento, isso está em fase de apuração. Pode ser uma negociação lícita, né? Mercantil ou financeira, ou pode ser uma lavagem de dinheiro, é isso que nós vamos verificar. Depois de analisar tudo que foi apreendido nesta terça-feira, o MP deve denunciar os investigados pelos crimes de fraude em licitação, organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro. A Justiça determinou o bloqueio de 25 milhões em bens dos investigados. Um dos presos foi solto a pedido do Ministério Público porque, segundo os promotores, já forneceu as provas necessárias. A Prefeitura de Uruaçu disse que a operação apura possíveis irregularidades que teriam começado em 2013 e que a atual gestão se pauta na transparência. Afirmou também que está colaborando com as investigações. A Prefeitura de Senador Canedo disse que a atual gestão não é alvo de investigação e que está colaborando para esclarecer as suspeitas de corrupção em administrações passadas. A Prefeitura de Nerópolis disse que todos os documentos apreendidos no município são do período de 2013 e 2016 e que uma das empresas investigadas foi contratada para ampliar o cemitério da cidade 5 anos atrás. A Prefeitura também afirmou que ninguém da atual administração
é investigado. A Prefeitura de Santo Antônio de Goiás disse que os contratos investigados são de gestões anteriores. Disse ainda que até o momento não tem conhecimento de fraude no município, que ainda não recebeu qualquer notificação ou diligência. A Prefeitura de Alto Paraíso de Goiás disse que os documentos analisados são de 2012 e 2015, que não existe relação das investigações com a atual gestão. Um homem morreu ao encostar numa cerca de um galinheiro em Goiatuba, lá no sul do estado. A Luana Nunes já está ao vivo com a gente de Itumbiara e tem mais informações, né, Luana? Conta pra gente quais são as últimas informações da investigação da Polícia Civil. Boa noite para você. Ei, Bruno, boa noite para você e para todos. A investigação ainda está acontecendo, né? Mas o delegado responsável pelo caso informou para a gente que vai ser investigado se essa cerca de arame farpado estava energizada. No local tem também uma cerca elétrica regular, que tem até aquela placa de identificação. A suspeita da polícia é que a cerca que protegia o galinheiro também estava energizada. Uma forma que estava sendo utilizada aí irregularmente para poder proteger essa propriedade. Samuel Calixto Santos, de 34 anos, ficou preso por uma das pernas na cerca. Segundo a polícia, ele estava tentando entrar no galinheiro. O dono do galinheiro explicou em depoimento que já tinha sido roubado outras vezes por Samuel, nesse local que tinha aí, né, ele tinha criação de galinhas e gansos. O delegado responsável pelo caso conversou com a gente. Vamos conferir o que ele disse. Segundo uma investigação prévia, ele já teria sido vítima de outros furtos na propriedade, né, furto dos animais que ele cria, e por conta própria ele puxou um fio da rede elétrica e eletrificou esse arame farpado. O resultado da perícia ainda não saiu, mas se for confirmado, né, que esse homem, dono do local, usou de forma irregular, né, para poder eletrizar essa cerca, ele pode responder por crime culposo. Bruno. Obrigado, Luana, pelas suas informações. Boa noite. Olha, a Justiça negou o pedido de liberdade do homem que teria ajudado Lázaro Barbosa a fugir nos quase 20 dias de perseguição. Vamos ao vivo, então, lá para a Lusiana, falar com a Tarciane Vasconcelos, que tem mais informações. Tarciane, boa noite para você. Bem-vinda. Oi, Bruno, boa noite a todos. Olha só, o processo corre em segredo de justiça e a pessoa que entrou com o pedido de habeas corpus é um anônimo. Inclusive, a defesa do fazendeiro disse que desconhece a origem do pedido. No documento, essa pessoa que entrou com o pedido de habeas corpus informou que não existem provas para justificar a prisão em flagrante do fazendeiro e que não se sustenta o argumento de que ele impediu a entrada de policiais na propriedade dele. Disse também que o fazendeiro prestou depoimento sem a presença de um advogado e questionou a eficiência das armas apreendidas. O habeas corpus foi negado, já que a pessoa que entrou com o pedido apresentou apenas um documento de identidade e não juntou provas necessárias para os argumentos que ele apresentou no documento. Eumir Caetano Evangelista está preso desde o dia 24 de junho, acusado de abrigar Lázaro Barbosa e ajudá-lo a fugir. Ele foi denunciado por favorecimento pessoal, mas até agora a justiça não aceitou a denúncia. Volto com você no estúdio. Obrigado, Tarciane, pelas suas informações. Olha esse caso, pelo menos 3 mulheres denunciaram ter sofrido importunação sexual dentro de ônibus do transporte público no entorno de Brasília, só neste ano. O caso mais recente nós mostramos ontem aqui no Jornal Anhanguera, segunda edição. O suspeito está preso. Ainda muito abalada, a jovem de 24 anos preferiu não se identificar e desabafou. No início eu tava chorando, desesperada, tinha uma senhora da minha frente, uma senhora do lado. Só que ninguém tirava perto de mim, ninguém falava nada. A moça pegou um ônibus de Brasília para Formosa. No caminho, um homem sentou ao lado dela e tentou beijá-la à força. Ela conseguiu se soltar e chamar a polícia. O suspeito foi preso em flagrante. O crime de importunação sexual é um crime contra a liberdade sexual. Ele acontece quando o autor pratica algum ato libidinoso, como um beijo forçado ou um toque nas partes íntimas, sem o consentimento da vítima. Esse é o 3º caso de importunação sexual dentro de ônibus só este ano aqui na região do entorno.
Dados da Secretaria de Segurança Pública do DF mostram que 76% dos registros desse tipo de crime acontecem no transporte público. Eu sei que é difícil, só quem passa por isso sabe. Eu quero falar para todas as mulheres, não se calar contra isso. Vocês não podem se calar, vocês têm que denunciar. Que absurdo, né? Olha, em Anápolis, um homem foi recebido a tiros quando foi entregar um som que ele havia vendido por um aplicativo de compra e venda. Eduardo Daló já está conosco ao vivo e tem mais informações. Daló, boa noite para você. Oi, Bruno, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Uma situação aí que assustou muito esse morador de Anápolis e também serve, não é, de exemplo para outras pessoas que estão tentando fazer o mesmo tipo de negociação ficarem bem atentas. Esse morador aqui de Anápolis, ele colocou à venda um som automotivo pela rede social. E aí apareceu um suposto interessado nesse som e fez toda a negociação com ele pela rede social. Chegou inclusive a depositar um sinal, uma parte do valor que era cobrado por esse som automotivo e disse que não podia vir aqui a Anápolis para buscar o aparelho. Então eles combinaram a entrega para Aparecida de Goiânia. Esse morador de Anápolis então foi ontem à noite até Aparecida de Goiânia, no endereço combinado, chegando lá para encontrar esse suposto interessado aí no produto, só que ele foi recebido a tiros. Ele e mais um comparsa anunciaram um assalto, um deles estava armado, ele ficou muito assustado, percebendo que era uma emboscada. A gente sempre fala, né, a importância de não reagir a um assalto, mas ele ficou muito assustado, entrou no carro de novo e saiu ali para tentar despistar esses dois bandidos e aí acabou que um tiro atingiu a lanterna traseira do carro dele e outro a porta. Graças a Deus ele saiu dessa situação ileso, sem nenhum ferimento, e aí na volta para Anápolis, bastante assustado, ele encontrou uma viatura da polícia parada em uma lanchonete. Chegou lá, passou todas as informações para a polícia, mas ainda não foram encontrados nenhum desses dois suspeitos. Ele está registrando o boletim de ocorrência nesse momento aqui em Anápolis. Volto com você, Bruno. Que história, né? Perdão, que história, né, Idaló? Todo cuidado é pouco em vendas como essa pela internet, né? Boa noite. Olha, começou a valer hoje mais um aumento no preço da gasolina e do diesel. Por enquanto, o reajuste foi apenas nas refinarias, mas já deixa o consumidor preocupado, principalmente quem trabalha com transporte. Do começo do ano até agora, o preço da gasolina já subiu 46%. O seu Alcione trabalha como taxista há quase 20 anos e se manter na profissão tá difícil. O preço não tá compensativo, porque não tem mais como a gente sobrar lucro. A gente trabalha hoje com clientela para sobreviver. Em Jataí, o litro da gasolina pode chegar a R$ 6,43. Isso porque o novo reajuste ainda nem foi repassado para a tabela. De janeiro até agora, a alta acumulada só no preço da gasolina foi de 46%. Em seguida, vem o diesel, que já subiu quase 40%. Com o novo reajuste, o litro da gasolina deve ficar em média 16 centavos mais caro. O diesel, que já passa de R$ 5,00 em Jataí, deve subir 10 centavos. Ruim para o nosso bolso, porque os trens sobem e tudo, o salário continua o mesmo, né? É ruim demais. Aumento atrás de aumento, né? Veja a seguir, tiro e prisão em Goianésia por causa de uma disputa por terra. E a polícia ouve a médica suspeita de vender laudos para pessoas saudáveis se vacinarem no grupo de comorbidades. A gente volta já. Olha, em Goianésia, uma confusão por terras acabou em prisão. Inclusive, uma pessoa levou um tiro de raspão. A gente volta a falar com o Eduardo Daló, que tem mais informações. Daló, com você. Pois é, Bruno, parece que a gente voltou para a época dos coronéis, viu? Brigando por conta de divisa de terras. Foi o que aconteceu lá em Goianésia, uma briga entre dois vizinhos por divisas de terras. Esse fazendeiro, o autor, né, dos disparos, ele ontem à tarde, por conta dessa discussão, procurou o vizinho e deu 3 tiros numa tentativa de homicídio. Esse é o relato que a vítima fez hoje para a Polícia Civil em depoimento. Assustado, ele saiu correndo, um dos tiros pegou de raspão no braço da vítima, mas ele está bem. Ele registrou a ocorrência por tentativa de homicídio e aí o grupo de investigações de homicídios lá de Goianésia conseguiu
prender ainda dentro do flagrante esse proprietário, esse produtor rural que fez os disparos. Apreendeu com ele também 2 armas de fogo. Ele foi levado para a delegacia de Goianésia e agora fica à disposição da justiça. Ele está preso lá em Goianésia. Bruno. Que confusão, né, Daló? Obrigado. Olha, a médica investigada por vender laudos para pessoas que não têm comorbidade se vacinarem contra a Covid em Catalão prestou depoimento hoje. Ela nega as acusações. A pneumologista Divina Maria da Silva chegou cedo na delegacia, acompanhada de 2 advogadas e da secretária que trabalha com ela. Consultou esses pacientes todos, doutora? Tem milhares e milhares de pacientes, sabe? São mais de 30 pacientes, sabe? São milhares. São 38 anos de Catalão. E a senhora consultou todos eles antes de dar os laudos? Sim. Obrigada. O depoimento durou cerca de 1h30. Na saída, ela preferiu não falar sobre o que disse para a polícia. A senhora não quer falar com a nossa equipe? Olha, desculpa, eu sou muito emocionada, muito ansiosa. A doutora fala para você. A médica é investigada pela Polícia Civil suspeita de vender laudos para pessoas que não têm comorbidades. Com este documento, esse pessoal conseguiu se imunizar contra a Covid. E foi a quantidade de laudos assinados por ela que chamou a atenção dos profissionais que trabalham nos postinhos de saúde aqui em Catalão. A partir disso, a Polícia Civil começou a investigar o caso. Até agora, mais de 20 pessoas já prestaram depoimento. Pelo menos a metade confirmou que comprou os laudos sem nem passar por uma consulta. Algumas pelo valor de R$150, outras por R$200. Esse é um fato que nós temos em depoimentos prestados aqui na nossa delegacia. Por sua vez, a médica nega todas essas versões. E agora realmente só a perícia técnica na assinatura dela que vai poder dizer se aquela assinatura constante aí nos formulários de comorbidades é a da médica sob investigação. Que absurdo, né? Além da pneumologista Divina Maria da Silva, a secretária dela, que não teve o nome divulgado, também foi ouvida pelo delegado. O resultado da perícia, que vai apontar se a assinatura da médica é a mesma que está nos laudos, demora cerca de 90 dias para ficar pronto. Enquanto isso, continua suspensa a vacinação para quem tem comorbidades lá em Catalão. Em Cachoeira Alta, no sudoeste do estado, amanhã será a vez dos moradores que têm 28 anos receberem a primeira dose da vacina que protege contra a Covid-19. Por isso, a gente vai ao vivo, então, lá para Rio Verde, falar com o Eduardo Marins, que tem detalhes, né, desse avanço na vacinação, né, Marins? Boa noite para você. A gente teve um pequeno problema, então, com a participação do Eduardo Marins. Daqui a pouco a gente volta, então, com essas informações. Em Formosa, a vacinação contra a Covid foi interrompida hoje nos pontos de vacinação por falta de energia elétrica. O secretário de Saúde disse que os funcionários levaram as vacinas para a câmara fria, na regional da cidade, que tem um gerador de energia elétrica. Nenhuma das doses foi perdida. Em nota, a Enel disse que a falta de energia foi causada por uma falha de um gerador que foi reparado e o fornecimento de energia elétrica voltou ao normal no final da tarde. Uma carreta tombou no trecho urbano da GO 174 em Montevidéu. O veículo estava carregado com milho. A Polícia Rodoviária Estadual disse que o motorista perdeu o controle da direção após uma manobra e acabou tombando. Toda a carga ficou espalhada no canteiro lateral da pista. Ninguém ficou ferido. A rodovia foi parcialmente interditada, funcionando em meia pista até a retirada da carreta do local. Começou o período de incêndios em vegetações. Os municípios do sudoeste do estado se mobilizam para tentar minimizar impactos das queimadas, principalmente nas áreas rurais, que são mais atingidas pelo fogo todos os anos. Por isso, em Rio Verde, o município vai disponibilizar R$2 milhões para ajudar no trabalho de combate a esses incêndios. Sol arregalado, tempo seco e fumaça no ar. Na certa preocupação para o seu Edsonei. O agricultor sabe bem os efeitos negativos que os próximos 3 meses de estiagem podem trazer aqui para o campo. No ano passado, ele teve 30 hectares da fazenda queimados. No meu caso, queimou-se a palhada. Quando queima,
prejudica basicamente os ingredientes do solo. A área rural do sudoeste do estado é a mais atingida. Todos os anos, vegetações queimadas, animais mortos e máquinas incendiadas. Em 2020, foram registradas em Goiás 2.697 ocorrências de incêndios florestais entre os meses de julho a outubro. Neste ano, já foram 180 atendimentos só neste mês. Essa é uma área de loteamento, fica às margens da GO 210 em Rio Verde. Aqui o fogo queimou recente cerca de 5 hectares. Como a vegetação está muito seca, o incêndio avançou rápido. Preocupação para produtores que têm lavouras a poucos metros deste local. Esse período, com a desidratação da vegetação, o ambiente fica totalmente vulnerável. É muito fogo, tanto que para tentar minimizar os impactos das queimadas, este ano a Prefeitura de Rio Verde já destinou R$2 milhões para compra de equipamentos e montagem de estruturas para combate rápido às chamas aqui na região. Equipamentos, sopradores, horas também de aeronáutica é importante naquele início do fogo, equipamentos de proteção individual, mais de 10 caminhões-pipas. Principalmente para pequenos produtores, A gente vai ter uma atenção mais especial a eles, porque são pessoas que não têm uma estrutura muito grande de combate. Investimento importante, Olha, em Cachoeira Alta, no sudoeste do estado, começa amanhã a vacinação da primeira dose para quem tem 28 anos. Então a gente volta a falar com o Eduardo Marins, que tem essas informações, Marins? Boa noite. Oi, Bruno, boa noite para você, boa noite para todos. Pois é, segundo a Prefeitura lá de Cachoeira Alta, todos os moradores com 28 anos podem procurar amanhã a feira coberta a partir das 8 horas da manhã com os documentos pessoais e o cartão do SUS. Desde o começo da campanha, a cidade já aplicou 5.500 doses para a primeira aplicação, o que representa 42% de toda a cidade. Então fica esse alerta amanhã, 8 horas da manhã, lá na feira coberta. Além de Cachoeira Alta, em Montevidéu tem vacinação para quem tem 39 anos e aqui em Rio Verde, a partir de 42 anos para quem fez o cadastro. Fica o alerta, vacinação em toda a região por aqui. Obrigado, Marins, pelas informações. Boa noite para você. E a nossa imagem do dia é para marcar o 6º aumento do ano de um produto que é muito difícil ficar sem. É o gás de cozinha, teve um novo reajuste e já passa dos R$100. Em alguns lugares, o botijão chega a custar R$120. Isso é quase o dobro que 2 anos atrás. O gás é essencial para fazer comida e que hoje está custando 10% de um salário mínimo. Hora do boa noite, a gente volta amanhã. Até amanhã. A gente encerra agora com imagens de Rio Verde.